Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV. O programa Em Evidência na TV aqui na Masper TV tem o patrocínio da CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode assistir esse programa no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e aproveite também para se inscrever, é claro, lá no nosso canal, lá no Instagram, @Revista em Evidência. Hoje temos o prazer aqui de receber na Masper TV um homem com um currículo invejável, aí de causar inveja. Médico comunitário, obstetra, perito legista, advogado, ex-vereador 3 vezes pela Câmara de Porto Alegre e atualmente deputado estadual que trabalha em defesa da saúde. Para brilhantar aqui o nosso bate-papo, recebo o deputado estadual, o doutor Tiago Duarte. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo e conversar com o doutor Tiago mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando contigo, Cláudio, e com todos os telespectadores. Bom, a gente não pode deixar de falar, né, doutor Tiago, como deputado estadual, também como cidadão do Rio Grande do Sul também, né, a questão das enchentes, né, que assolaram aí o Rio Grande do Sul, o estado, Porto Alegre, né, e o estado como um todo durante o mês de maio. Eu começo lhe perguntando em relação aqui à capital, Porto Alegre. Na sua opinião, por falta de manutenção nas comportas e nas casas de bombas aqui da capital, né? O senhor acha que tenha sido denominante aí para sofrer essas inundações que a gente viu, principalmente em bairros como a Zona Norte, como Menino Deus, né? O senhor considera que talvez devesse ser recriado, por exemplo, o Departamento de Esgotos Pluviais, o antigo DEP, talvez tivesse ajudado para ter um departamento específico para cuidar de questões como, né, a contenção de equipamentos para evitar essas enchentes? Cláudio, é inegável que a Prefeitura errou, e errou muito essa administração, na não manutenção das casas de bomba e principalmente na necessidade que essas casas de bomba têm de ter um gerador próprio, pelo menos um gerador próprio cada uma delas. Isso é inegável, isso toda a cidade sabe, né? Agora, é importante que se faça essa reflexão para o futuro. Acho que o mais importante do que ter novamente o DEP é se dar condições à estrutura que se tem agora, que é o DEMAI, dar condições técnicas dessa estrutura funcionar adequadamente. O DEMAI tinha mais de 400 milhões em caixa que poderia ter sido investido para prevenir esse processo, para restaurar o funcionamento adequado das casas de bomba e para trabalhar nos sistemas de defesa da cidade. Nós tínhamos tido um alerta o ano passado. Eu sou lá do Lami, eu sou médico há 24 anos do Lami, e eu vi a devastação que ocorreu o ano passado. Eu, individualmente, alertei a Prefeitura do que poderia acontecer no ano de 2024. E todos os sinais que a Prefeitura deu foi de subestimar o que a natureza poderia fazer, né? Então, eu acho que mais do que recriar o DEP, é fazer com que o DEMAI, de forma adequada, não sucateada como está hoje, possa executar a sua atividade. Então, eu acho que é isso que as próximas gestões da Prefeitura de Porto Alegre têm que se preocupar, em restaurar, em tornar o sistema que nós temos funcionante e adequado e poder pensar a cidade dentro de novas tecnologias. Eu vi esses dias o ex-prefeito Fogaça falar sobre isso e eu acho que o Fogaça foi muito preciso, como sempre, nestas questões. A cidade precisa, a sua administração precisa restaurar os sistemas que existem e buscar no mundo
Holanda, Países Baixos, Japão, formas tecnológicas melhores do que a gente tem hoje. Porque é inegável que estas questões, infelizmente, elas vão ser mais frequentes daqui para frente. É verdade, é verdade. Voltando daí da sua atividade, doutor Tiago, a questão, o senhor falou lá da profissão de médico, né? A importância nesse sentido, unindo as duas questões, né? Do médico comunitário no tratamento agora das doenças relacionadas às enchentes, né? Hoje nós estamos com mais de 20 casos, né? Quase 20 óbitos por leptospirose já no estado, né? E isso preocupa muito, né? A leptospirose, as pessoas focam no rato, mas as pessoas esquecem que o cachorro também, ele é hospedeiro intermediário. Então, ele pode, em contato com a leptospira, carregar o germe, carregar a leptospira, transmitir para o ser humano sem ter a doença. As pessoas estão esquecendo disso, isso não está sendo avisado para as pessoas. Então, a leptospirose, sintomas gripais sem um foco específico, principalmente com dor de cabeça, com febre, com dor na panturrilha, com dor pelo corpo, sem um foco específico essa febre, é importante lembrar nessa situação que nós estamos da leptospirose. O gato também, você falou do cachorro? Principalmente o cachorro. O cachorro? Principalmente o cachorro. Tem um estudo que foi feito alguns anos atrás, que não se sabia por que o Rio de Janeiro tinha elevado rapidamente o número de casos, e aí se descobriu que os ratos durante a noite, principalmente ali em Copacabana, num período de cheia também lá, os ratos transitavam, urinavam e as pessoas passeavam com o cachorro no outro dia, o cachorro passava na urina do rato, acabava pegando, não ficando doente e transmitindo. E aí não se entendia porque aquelas pessoas de apartamento acabavam tendo leptospirose. Né? Então, é muito importante ficar atento a isso. Então, medidas simples, como por exemplo, os cachorros ficarem ou no pátio ou fora dos locais onde as pessoas estão, pelo menos nesse período, Sim. São medidas importantes. A quimioprofilaxia para a leptospirose, ou seja, a pessoa pode tomar, a pessoa exposta pode tomar uma medicação, um antibiótico, que vai fazer a profilaxia. Isso inclusive há uma norma do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, nestes últimos dias, que foi orientado, que orienta os médicos a realizarem a quimioprofilaxia, principalmente nas áreas mais atingidas, o Maitá, Sarandi, Vila Farrapos, Asa Branca, lá no Lami, no extremo sul, Guarujá, Morro dos Sargentos, principalmente nessas áreas da cidade, é importante os médicos usarem a quimioprofilaxia. São 2 comprimidos de doxiciclina. Então, é uma das medicações que pode ser usada. As crianças, normalmente, a gente utiliza mais a azitromicina, porque a doxiciclina é muito forte. Mas existe uma quimioprofilaxia para isso, né? E estas medidas gerais são importantes. Se o quadro da pessoa agravar, ou seja, se a febre fica mais intensa, se a dor muscular fica mais intensa, se a indisposição fica mais intensa, é importante consultar o médico. Essa é a questão da leptospirose, mas nos preocupa também outras patologias. Por exemplo, agora a gente teve todo esse período de chuva e nós vamos ter águas empoçadas em alguns locais. E nós já vínhamos com um número aumentado de casos de dengue. Então, a dengue é um outro fantasma dentro desse processo. E aí é importante dizer para as pessoas que estão em casa que eliminem os focos. O mosquito da dengue, né, ele procura depositar os ovos em pequenos recipientes. Mínimo. Então, pneus, né, tigelinhas. Mínimo, tampinha de garrafa às vezes. Eliminar o líquido desses locais, desses recipientes. Então,
E num clima frio, nós estamos nos aproximando do inverno, não esquece disso. Então, num clima frio, vai nos preocupar muito as doenças respiratórias. Então, se o clima está quente, vai nos preocupar a dengue. E aí os gestores de saúde precisam estar atentos a isso. E, infelizmente, não estão. Todo ano é a mesma coisa. Não estão. Então, num clima quente, a dengue, num clima frio, as doenças respiratórias, a asma, a bronquite, a bronquiolite e as infecções respiratórias. Então, imagina só, Cláudio, nós estamos com uma população com a imunidade mais baixa, até em função do estresse e de tudo que está acontecendo, da dificuldade de alimentação em alguns locais, que felizmente nós temos vencido. Mas as condições não estão ideais, as pessoas estão com a imunidade baixa. Então, as pneumonias, infelizmente, elas vão ser mais frequentes. Então, é importante que a gente tenha, que a gente atue à frente nesses processos. E isso é uma preocupação bastante grande também. Doutor Tiago Duarte, também, eu vou perguntar a questão da CE Equatorial também, da questão, a gente ficou sem energia, né? Que também é fundamental, a gente viu o pavor que foi para os hospitais, falando também da área da saúde, ainda levando para a área da saúde, né? Uma tragédia a falta de energia que causa, né? Pacientes, pessoas que dependem de equipamentos, de aparelhos. Qual a sua avaliação do desempenho da CE Equatorial? A gente teve a mudança, a privatização, a mudança de gestão. Qual a sua avaliação no mês de maio, especificamente, diante dessa função toda? Nós estamos com alguns problemas com a CE Equatorial que já não são de hoje, né? Eu espero que a nossa comissão especial que está sendo formada na Assembleia Legislativa, que o deputado Edvilson Brum vai ser o presidente e a gente vai fazer parte, melhore esse processo de prestação de serviço. O que a gente observa são equipes em campo, muitas vezes que não conhecem as regiões, né? Que não conhecem o sistema e, infelizmente, nós tivemos algumas denúncias graves nesse período agora das enchentes. Quais são as denúncias graves? De equipes da CE Equatorial que iam a determinados locais, não ligavam a luz daquelas comunidades, relatando, embasando em situações técnicas, mas que se dispunham a voltar em outro horário e, sob pagamento, religarem a luz. Sim. Então, nós tivemos várias situações dessas, inclusive que ensejaram a mim a fazer uma notícia crime. Eu fiz uma ocorrência policial, né? Eu e diversos moradores ali do Guarujá. Isso aconteceu em bairros de classe média, né? Então, isso precisa ser apurado duramente, né? Sob pena de, inclusive, macular a imagem da empresa, né? Sim. E isso precisa ser corrigido. E a prestação de serviço da CE Equatorial precisa ser mais ágil, né? Nós estamos passando por diversas dificuldades nesse sentido. Isso no que se refere à CE Equatorial. Ela precisa melhorar. Ela precisa melhorar para ficar ruim. Ela precisa melhorar para ficar ruim. Olha essa frase. Agora, olha essa frase. Nós temos também a negligência das prefeituras, principalmente de Porto Alegre. Que nada, muito pouco ou nada se foi feito? Nós temos, no outro temporal nós já tínhamos isso, de galhos que caem sobre a rede elétrica e que acabam interrompendo. E é recorrente isso? E é recorrente isso. Então, o que se precisa ter? Se precisa ter um plano na cidade de manutenção de podas preventivas. Não, claro. Eu mesmo no gabinete lá na Assembleia, e as pessoas acorrem ao gabinete nosso lá na Assembleia como se fosse gabinete de vereador, porque eu fui vereador há muito tempo, nós temos mais de 500 pedidos de podas de árvores em Porto Alegre. E é uma burocracia. Não executados. É uma burocracia. Não executados. Então, realmente, a Prefeitura também falha no seu papel de podas preventivas na cidade. Então, a gente precisa avançar com a prestação de serviço da CE Equatorial, mas a gente também precisa cobrar do município que deveria fazer e não está fazendo.
Doutor Tiago Duarte, vereador, que é deputado, mas falando 3 vezes vereador, né? O pessoal ainda tem um cacuete chamado de vereador e ainda pega as demandas, ainda leva nas costas as demandas da cidade ainda, mas deputado estadual agora conversando com a gente no programa Em Evidência na TV. A gente vai fazer um intervalo, mas em seguidinha a gente está de volta conversando mais com o doutor Tiago Duarte. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui na Masper TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio da CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E a revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode assistir esse programa no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e também lá, Revista Em Evidência no Instagram. Estou batendo um papo hoje com o deputado estadual, doutor Tiago Duarte, falando justamente sobre as questões aí das enchentes, né, e do mês de maio, que deve ser esquecido. Doutor Tiago, a gente estava falando antes sobre a questão das melhorias que devem ser feitas ali, das soluções da capital. O doutor Tiago falou sobre a questão ali dos geradores, né, nas bombas para retirar a retirada da água, a manutenção dos equipamentos também, e de se olhar outras cidades ao redor do mundo que também tem, né, soluções para esse tipo de situação, entre outras soluções, né, doutor Tiago? Exatamente isso. Então, nós temos que fazer um profundo investimento na questão das casas de bomba, na manutenção, com a colocação de geradores. Não pode uma casa de bomba deixar de funcionar porque não tem gerador ou porque não tem energia elétrica. Isso aconteceu em Porto Alegre, né? E não foi uma vez, foram várias vezes. Né? Então, isso tem que ser um foco da administração. A administração tem que pensar na questão da manutenção dos diques da cidade, que também são defesas importantes da cidade. Nós tivemos lá no Sarandi o rompimento, né? Que foi muito claro, né? E precisa investir maciçamente no departamento, no DEMAI, né? Não importa se é um departamento que engloba o que antigamente era o DEP e o DEMAI, não importa se são departamentos diferentes, o que importa é que não pode precarizar o serviço como foi feito nesse último período. Esse último período foi precarizado o serviço, claramente. Existiam recursos para fazer o investimento que não foram aplicados e nós tivemos o resultado que tivemos, né? Certamente, se não, talvez não tivéssemos evitado tudo, mas muito mais de 80% dos nossos problemas não teriam acontecido se a Prefeitura de Porto Alegre, a sua administração, não fosse negligente ao executar isso. Um exemplo claro é o aeroporto. O aeroporto, eu fui lá ontem, né, com uma comissão de deputados estaduais e federais, e para começar a conversa precisa de 360 milhões. 360 milhões para começar a conversa. Se a pista nos estudos tivesse sido abalada, talvez precise para a pista quase R$ 1 bilhão. Então, esse é o nosso problema, o tamanho do nosso problema. Então, foi o barato que vai sair muito caro. Vai sair muito caro para a cidade. Então, DEMAI forte, capaz de dar resposta na manutenção e no reparo das casas de bomba, com gerador sim, reparo nos sistemas de defesa de diques da cidade e pensar para o futuro, observar, estar aberto para novas tecnologias de defesas cheias, como por exemplo eu citei aqui Países Baixos e Japão, e muito claramente esses países também têm interesse em poder ter um olhar para o Brasil. Doutor Tiago, gerenciamento do prefeito Sebastião Melo durante a crise.
Olha, eu acho que a prefeitura se perdeu em diversos aspectos, né? Em diversos aspectos. Primeiro aspecto foi de não ter feito o dever de casa anteriormente, que precisava ter sido feito, foi alertada para isso, né? Então foi negligente nesse processo, tinha recurso para fazer isso e não fez, né? E depois, durante a crise, né, até talvez pelo número sucessivo de trocas de secretário, a gente nunca sabe quem é o secretário, não se tem uma referência, a prefeitura se perdeu completamente. Agora nós estamos no período de cadastramento das pessoas que foram atingidas, a dificuldade de se informar o governo federal e o governo estadual das pessoas que foram atingidas, para que essas pessoas possam receber o recurso, né? A prefeitura estabeleceu um questionário de 10 folhas, em que quer saber quantos animais domésticos tem, o nome dos animais, né? Enquanto que os outros entes federativos, o Estado e a União, diminuíram o número de exigências. Por exemplo, para o cadastro federal precisa de 3, o nome da pessoa, o CPF e o PIX. 3 informações. 3 informações. Então, dificultar as questões nesse momento realmente é muito ruim nesse gerenciamento todo de um processo que acabou atingindo grande parte da cidade, né? Doutor Tiago, o senhor é presidente da Comissão de Defesa, falando nisso, do consumidor na Assembleia Legislativa, né? Quais os principais temas que apareceram na sua gestão, né? Já que a gente está falando nesse ponto, né? Olha, a gente nesse período da crise, apareceu principalmente as questões vinculadas à CE Equatorial, que eu nominei aqui, né? A gente tem tido também muitas reclamações no que se refere a planos de saúde, cobranças exorbitantes dos planos de saúde. Isso tem aparecido com uma incidência bastante grande também, né? E o consumidor tem estado mais alerta a tudo isso, né, Cláudio? Eu acho que cada vez mais a gente tem criado uma sistemática do consumidor estar cada vez mais participante desse processo. No pós-crise, o que preocupa muito é o hiperendividamento das pessoas. Também. As pessoas que não têm uma cultura financeira, né, acabam sendo muito frágeis a esse processo do hiperendividamento, que leva, sem dúvida nenhuma, uma angústia muito grande, a doença, e que precisa... Mental, inclusive, também, né? Depressão, né? Risco de suicídio. Que pouco se fala também, né? Então, isso nesse pós-tragédia nos preocupa bastante. Nos preocupa também as questões vinculadas aos pequenos comércios. A gente sabe que os grandes comércios, eles têm uma capacidade um pouco maior de se defender, mas aqueles pequenos comércios, pequenos estabelecimentos que geram empregos nas comunidades mais carentes, esses vão ter muita dificuldade de recuperação e precisam de um olhar do governo federal, do governo estadual, mas principalmente quem está mais perto deles, do governo municipal, para que realmente essa economia de bairro, que Porto Alegre é pujante, principalmente nesses bairros mais carentes, ela não deixe de acontecer. Então, essa é uma preocupação grande desse segundo momento, né? E a comissão tem tentado atuar em todos esses aspectos vinculados a defender aquele que é hipossuficiente, que é o consumidor. Com certeza. Na comissão também o senhor tratou da falta de transparência nos incentivos fiscais concedidos pelo governo do estado também. Como a gente pode mudar também esse panorama, também, essa guerra também da questão dos incentivos fiscais, né? Acho que a gente tem que abrir essa caixa preta, né? Acho que a transparência, hoje em dia, cada vez mais, não tem mais como conviver
com qualquer ente federativo que gere o recurso público, que não é um dinheiro do Estado, é um dinheiro de todos. Pois é. Né? Não existe dinheiro do governo, o dinheiro é gerado pela sociedade. E a própria Assembleia às vezes tem dificuldade de ter acesso à transparência do que acontece com o dinheiro, como é que o Estado gerencia esse dinheiro. Então nós precisamos cada vez mais abrir essa caixa preta, né, dos incentivos fiscais. Não se pode ter isso fechado, né? Isso precisa ser transparente, até para que a sociedade possa optar por aquilo, através dos seus representantes, por aquilo que é mais adequado. Eu achei impressionante a guerra de braço, inclusive, que a Assembleia travou com o governo do Estado. E diversas situações a gente vê similitude, né? Por exemplo, a questão do IP, né? Que vai ser um outro tema que nós vamos abordar na comissão a partir dessa semana, né? O IP mostra, e o governo mostra uma planilha de medicamentos, alguns com valor defasado, mas que foram corrigidos, e os hospitais dizem que estão no déficit. Então, nós temos que abrir a planilha dos dois e ver o que é verdade de um lado e o que é verdade de outro, né? Porque senão sempre o consumidor acaba pagando pato, né? O usuário do IP, aquele brigadiano, aquele bombeiro, aquele médico legista, acaba tendo, que foi onerado nesse processo de reforma do IP, acaba não tendo a prestação de serviço que deveria ter. Então, a transparência, ela é fundamental, tanto para o Estado quanto para a iniciativa privada nesse momento, e a gente não pode mais prescindir disso. Inclusive tabela de pagamentos para colegas profissionais também, defasados também, né, doutor Thiago? Sim, a gente conseguiu aí, através de um trabalho com as entidades médicas, ampliar 3 procedimentos por especialidade que acabaram tendo um aumento depois do reajuste do IP. Então, por exemplo, a cesariana, e aí participou Amrix, participou Siemens, participou Cremers, nós participamos representando a Assembleia. Por exemplo, a cesariana, que o IP remunerava, imagina só, uma cesariana R$300 4 meses depois. Hoje, remunera R$1.100 no mês seguinte. Então, melhorou bastante. Né? Imagina a complexidade de uma cesariana, que não é... A gente está falando de uma vida vindo ao mundo. 2, né? É verdade, muito bem lembrado. 2 vidas. Olha, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, olha, quero agradecer, nasceu na Santa Casa, tomamos um susto ali, quero agradecer toda a equipe ali, é só mais uma noite de trabalho, chegou a me arrepiar todo, e graças a uma noite de trabalho dos profissionais ali, a minha filha está ali com saúde viva. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí, nossa. Então, a gente conseguiu avançar na questão dos procedimentos médicos, né? Inclusive das consultas, das visitas hospitalares, das consultas médicas, e depois nós temos ainda o grande desafio das questões hospitalares, né? Mas para fazer as questões hospitalares é importante que o governo e o IP abram as planilhas e que os hospitais abram as planilhas, porque existem alguns locais em que os valores dos medicamentos que alguns setores hospitalares cobram do IP é 10 vezes o valor do medicamento de outros planos. Existem algumas defasagens, mas existem alguns valores cobrados a mais. Então, nós temos que abrir as planilhas, né, com toda a transparência. Sim. E poder e ter a condição, né, e eu acho que a Assembleia tem esse papel e a comissão está se dispondo a fazer isso, fazer uma mediação desse processo. Vai começar esse processo semana que vem? Esse processo nós vamos começar semana que vem. Eu, o deputado Cláudio Tati, o deputado Zucco, o delegado Zucco, nós vamos, e o deputado Miguel Rosseto, já confirmaram, nós vamos ao Hospital Divina Providência. Nós vamos começar pelo Hospital Divina Providência. Então, aberta a planilha do Hospital Divina Providência, aberta a planilha do IP,
né, nós vamos ver, olha, o que está fora do contexto, o que está dentro do contexto, para poder verificar e poder ajudar nesse embate, né? Porque isso aí não alguma coisa está errada. E isso não é bom para ninguém, não é bom para o governo, não é bom para o IP, não é bom para os hospitais e principalmente o elo mais fraco desse processo são os pacientes, são os consumidores. Então, a ideia é realmente poder fazer essa mediação, na verdade é uma mediação, para que a gente possa ter um IP mais forte. Para ter uma ideia, o IP são 1.200.000 vidas. 1.200.000 gaúchos têm o IP como seu plano. Olha só. Eu tenho IP desde que eu nasci. O pai era brigadiano, a mãe era professora. Eu nasci pelo IP. Tive o IP enquanto eu era criança, adolescente. Depois entrei num concurso do Estado, funcionário público, continuei com o IP. Então, durante toda a minha vida, o meu plano de saúde é o IP. E agora é um fiscalizador do IP. E eu sou prestador do IP como médico. É verdade. Desde 1999, desde o século passado. Eu terminei o curso de medicina. Sensacional. Entrei no IP, então desde 99. Sabe que está falando de todos os lados. Então a gente tem uma certa experiência profunda nesse processo. E o que a gente está vendo agora é exatamente isso. Precisa haver uma aproximação. Esse elo que a gente ouve, ameaça de um lado, ameaça de outro, isso não agrega em nada, não agrega em nada e só prejudica o atendimento das pessoas. Então nós precisamos fazer que é uma baita instituição, é uma belíssima instituição que tem que haver correções, né? Tem que existir correções e não esses ataques. Também concordo, também que isso não vai adiantar em nada. Doutor Tiago, nós vamos fazer o intervalo, já estamos chegando no finalzinho mais uma vez, está passando rápido o programa, bate-papo é bom, passa rápido o programa, mas fica aí que a gente vai voltar, ainda tem mais um bloco aqui no nosso programa Em Evidência na TV. A gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. A gente lembra sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência também você pode acompanhar aí no YouTube, Revista Em Evidência, e Revista Em Evidência também no Instagram. Estou recebendo aqui então o doutor Tiago Duarte, deputado estadual. A gente estava conversando sobre as questões, né, das enchentes agora que atingiram o estado no mês de maio, mas eu quero perguntar agora para o doutor Tiago, como pré-candidato aí pela União Brasil à prefeitura, né, a situação, por exemplo, da polarização política, né? A gente estava falando sobre os ataques ali no IP, né? O senhor considera que se deve continuar nesse caminho dessa polarização política? A gente tem esquerda, direita, centro, né? Nesse caminho agora para as eleições que estão se encaminhando, doutor Tiago? Eu acho que a polarização ela só prejudica a discussão dos temas aqui da cidade, né? Essa polarização ela chega a ser, eu denomino, Cláudio, de estéril. É uma polarização que não leva a nada, né? Que não se reproduz. Estéril é aquele elemento que não se reproduz, né? Então, e com isso, nós deixamos de discutir os problemas da cidade, né? Os nossos sérios problemas da cidade. Então, eu devo caminhar num sentido de colocar a discussão de Porto Alegre e dos seus graves problemas, que não são de hoje, que são de muito tempo atrás, que eu observo desde o período que eu entrei como vereador. Algumas modificações a gente conseguiu fazer, trabalhou algumas questões e se conseguiu fazer, mas que retornam, né? Por exemplo, tem a questão que nós abordamos aqui
do sistema de defesa da cidade. Essa tem que ser a prioridade das prioridades. Sim. Esse a única... Ele tem que ser basilar para o resto tudo. Mas nós temos um sistema de saúde extremamente complicado. Pois é. Nós estamos com... Hoje, Porto Alegre tem a maior demanda reprimida por consultas e cirurgias especializadas dos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos. Gente na fila para consultas. Nós temos um índice de falha nas consultas especializadas de 20% a 30%. Ou seja, as pessoas não são avisadas adequadamente da sua consulta especializada. As pessoas são encaminhadas de forma demasiada para a sua consulta especializada, porque os postos deixaram de ter uma coisa chamada resolubilidade, resolver o problema das pessoas. Há uma rotatividade muito grande de profissionais. Aqueles profissionais que estão atendendo em vários locais, eles não se conectam. Eles não têm condições tecnológicas, a prefeitura não dá condições tecnológicas deles fazerem o diagnóstico e eles acabam tendo que encaminhar. Isso não é um problema deles em si e da formação deles, muito antes pelo contrário, é a gestão da saúde que está equivocada. Vou te dar um dado que não é desconhecimento, que é público. O governo do estado, por exemplo, contratou de maio de 2022 a junho de 2023 483 cirurgias no traumato ortopedia, que é a maior demanda reprimida. As pessoas estão ficando aleijadas em Porto Alegre. Vamos ser claros, né? As pessoas estão ficando aleijadas, elas quebram um osso e não conseguem fazer a cirurgia reparadora. Ficam tortas. Então, o Estado, vendo isso, contratou 483 cirurgias no Hospital da Restinga para ser feitos de traumato ortopedia com plantão presencial. Em junho, rescindiu a contratualização, porque tinham sido realizadas 30. Era para fazer 483 e foram realizadas 30. Então, é uma completa falta de gerenciamento da Prefeitura de Porto Alegre. Então, a saúde é um drama, a educação é um problema, né? A gente nem sabe quem é o secretário da Educação, de tantos secretários que já passaram pela pasta. Teve até secretária presa. A CPI da Educação apontou para um desvio em torno de 100 milhões de reais, né? Todos viram o que aconteceu. Então, saúde, educação e a zeladoria da cidade. Esse caos que todo mundo viu nessa tragédia. Então, a cidade tem inúmeros desafios. Não estou nem falando aqui do transporte coletivo, que é um problema e que tem solução. A Metroplan, que é administrada pela União Brasil, no Estado, inclusive, não foi nenhuma nem duas, eu participei de mais de 5 reuniões na tentativa de integrar com o transporte de Porto Alegre, porque há uma sobreposição de linhas, existe uma sobreposição de 60% das linhas estaduais e municipais. Dá um exemplo, o ônibus de Viamão que passa pela Restinga, pelo Lajeado, que é um bairro, pelo Lamy, grande parte desse trajeto ele passa batendo banco, não tem passageiro. Ele não pode pegar passageiro em Porto Alegre porque não há uma integração da passagem, né? Então, tem solução. Falo da regularização fundiária da cidade. Também. Né? Porto Alegre tem 700 vilas e loteamentos irregulares. Porto Alegre tem pessoas que estão numa situação da sua casa, está condenada pela Defesa Civil, em situação de risco, e que a Prefeitura não dá alternativa, não tem alternativa para essas pessoas. Então, e a Prefeitura, por exemplo, na regularização fundiária, não tem um checklist. Vou dar um exemplo.
Tem uma comunidade lá, vou citar um exemplo bem claro, Jardim Floresta, uma comunidade lá do Lami. Essa comunidade, todas as pessoas não são invasoras, elas compraram o seu terreno, só que elas não, o loteador vendeu mais barato e não fragmentou esse terreno, né? Ninguém é invasor, todo mundo comprou o terreno. Sim. O que a prefeitura, essas pessoas querem regularizar a sua moradia. Só que a prefeitura não tem um checklist de coisas para dizer para essa comunidade, ó, vocês precisam do topográfico, vocês precisam depois das diretrizes. Vocês não têm, ela não tem isso. Porque se a prefeitura tivesse isso padronizado, principalmente para essas áreas, as comunidades poderiam buscar, inclusive, emendas parlamentares para poder, os deputados federais, estaduais, poderiam alocar emendas parlamentares para ajustar isso. Mas o sujeito bate na prefeitura e não tem essa resposta? O sujeito bate na prefeitura, a prefeitura diz que depende do orçamento participativo, que mingua em termos de recursos destinados pela prefeitura, e as coisas não têm solução e só se agravam, só aumentam o número de loteamentos irregulares na cidade. Então, o planejamento da cidade, ele também não é realizado. Então, nós temos problema na defesa da cidade, na zeladoria da cidade, nós temos problema na saúde, na educação, e isso tudo precisa, no transporte coletivo. Plano diretor, que se fala muito do plano diretor também, para onde a cidade cresce, para onde a cidade não cresce. É o planejamento da cidade. Então, nós estamos muito débeis de gestão da cidade, né? De pensar a cidade para o futuro, mas principalmente de apontar alternativas para os nossos problemas atuais. Agora. Né? E eu acho que esse debate precisa ser feito na cidade, independentemente de ter um pensamento XYZ. Né? Eu costumo dizer, Cláudio, eu não sou direita nem esquerda, eu sou Porto Alegre. Né? E isso precisa ser concebido, não se pode se impregnar por essa ideologia estéril e deixar de atacar os problemas da cidade e de apontar soluções para esses problemas da cidade. Né? Então, eu acho que esse é o debate desse período e dessa eleição. Né? E isso não pode ser jogado para baixo do tapete, sob pena da gente continuar nesse processo de fragilidade que a gente tem atravessado. Bom, a gente tem, né, o União Brasil vai disputar agora, em 2024, as primeiras eleições municipais, né, da história do partido. Então, seria a pretensão dessa sigla para essa disputa, então, justamente resolver problemas de agora, mesmo sabendo que tem todo esse desafio aí pela frente, pós a questão das enchentes também. Não tem como não dizer que a cidade está bagunçada, né? Ficou mais bagunçada do que já estava, né? A cidade precisa ser cuidada como um paciente. Essa é a minha visão. A cidade está doente. Boa. A cidade está na UTI. E ela precisa ser cuidada como um paciente. A cidade tem um coração, a pessoa tem um coração que bombeia, a cidade tem bombas que precisam ser cuidadas como um coração, né? Porque senão elas vão entupir as veias que são as ruas da cidade. Então, e eu modestamente me sinto preparado para isso. Eu nasci em Porto Alegre, eu nasci no Hospital Ernesto Dornelles, meu pai morava na Lobo da Costa, depois morou no Partenon, hoje a gente mora na Zona Sul e trabalho há 24 anos no extremo sul da cidade, né? Então eu tenho uma profunda identificação com a cidade, me preparei para esse processo, né? Não sou um aventureiro, fui presidente da Câmara em 2013, me preparei para esse processo e acho e vejo que a cidade precisa ser cuidada como um paciente, e um paciente que está passando por um período de enfermidade muito sério, paciente que está na UTI, né? E se a gente, enquanto cidadão, não se alertar para isso,
aí nós vamos ter esse problema agravado, né? Então, eu acho que esse processo, e qualquer discussão estéril, imagina só, um paciente que está na UTI, aí eu vou começar a discutir se ele outro médico, aí o médico, paciente acorda e vê 2 médicos discutindo. Aí eu vou me preocupar se esse paciente pensava que ele era a favor Colorado gremista. Né? Se eu vou tratar ele melhor ou pior. Nós temos que tratar o paciente, né? Eu vou cuidar dele, qual é o time que você torce? Então é essa analogia, né? Paciente, a cidade é o paciente está na UTI e não é o momento de eu perguntar para ele, até porque ele não está respondendo, se ele é gremista ou colorado. Ele tem que ser tratado como um paciente para sair desse quadro. Então não é o momento de se discutir, eu sou de esquerda, eu sou de direita. É o momento de se tratar esse paciente nos problemas que ele apresenta. Fazer hemodiálise se ele tem insuficiência renal, né? Tratar o coração se ele tem patologia cardíaca, usar antibióticos se é uma infecção, né? Então é isso que precisa ser feito com a cidade, de forma bastante direta, prática e urgente, né? Então é isso que eu vejo que a sociedade tem que se atentar. Quem é que conhece a cidade, quem é que ama a cidade e quem é que tem não adianta só ficar também criticando e não apontando solução. Quem está aqui embaixo fica, mas e a solução? E quem é que tem soluções para estas questões? Na saúde, por exemplo, a saúde nós precisamos avançar no que se refere a um sistema de saúde que possa diminuir a necessidade de encaminhamentos para consultas para consultas especializadas que não têm necessidade. E para isso sim é que serve a telemedicina. A telemedicina é para uma consultoria de médico para médico. O médico que está lá no posto de saúde avalia o Cláudio e vê que ele tem determinados critérios, determinados sinais e sintomas. E aí ele, antes de encaminhar para o especialista, ele faz uma teleconsulta com o especialista ali na hora, de médico para médico. E aí ele vai resolver 80% dos problemas daqueles pacientes. Vai evitar esses encaminhamentos. De encaminhamento para outra semana, para outro mês, para outro... Outra coisa, nós temos que fazer com que o sistema de gerenciamento, de marcação de cirurgias e de consultas especializadas, o paciente com problema cirúrgico, ele vai hoje no hospital e ele é orientado, se não é agudo, se não é risco iminente de vida, ele é orientado a voltar no posto de saúde para ser reencaminhado para o hospital. Isso tem que acabar, o paciente tem que entrar já numa rotina de que ele não precise voltar para o posto de saúde, ele só volta para o posto de saúde para ser acompanhado quando resolver o problema dele. Então, é importante que o cidadão observe não só quem levanta os problemas da cidade, mas que ele observe quem vai apontar soluções factíveis para essas situações. Doutor Tiago Duarte, obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Só lembrando que o doutor Tiago Duarte também fez parte aqui da revista Em Evidência, aqui também, mostrando a capa aqui da revista Em Evidência, aqui, ó, para o pessoal ver aqui, ó. Olha aqui, ó, tá bom? Doutor Tiago Duarte também, olha aqui, ó, fez parte da revista aqui Em Evidência, tá bom? Obrigado, vamos ter que fazer outro programa, porque tem mais assunto para a gente conversar aqui. Eu gosto muito sempre de encontrar o doutor Tiago Duarte, deputado estadual agora, pré-candidato à prefeitura. Muito obrigado, Cláudio, é uma satisfação estar falando contigo, os telespectadores, e um abraço no deputado Busato aí, que está junto conosco na revista. Valeu, obrigado, grande deputado Luiz Carlos Busato. Valeu, um abraço, boa noite para você.